Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Celestial, que pela sua infinita misericórdia nos concede mais esta terça-feira altamente abençoada para a honra e para a glória do seu nome. Essa terça-feira, a qual nós vivemos inteiramente na presença do Senhor nosso Deus. Nós no nosso local de trabalho, nós no nosso local de estudo, nós no seio do nosso lar, vivemos totalmente à disposição do Todo-Poderoso Deus, porque somente Ele nos capacita a vivermos cada realidade nele e na força do teu poder. No Senhor, nós caminhamos calmos, serenos e tranquilos. No Senhor, nós sentimos descanso no nosso viver, porque o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jamais existiu, jamais existirá um Deus assim como o nosso Deus. E nós, antes de pregarmos, antes de trazermos a palavra de Deus, nós estaremos louvando, bendizendo o nome do Senhor, agradecendo pela sua misericórdia ter se estendido até nós, para a honra e para a glória do seu nome. Aleluia. Calmo, sereno e tranquilo. Aleluia. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso neste viver. Isso deva a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só com Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste, pois sou a história prega da cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não se hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só com Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, tranquilo, descanso. Amigo, só com Ele eu obter. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só com Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Só o Senhor Todo-Poderoso concede a vida eterna. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos, nessa terça-feira maravilhosa em especial, estaremos pregando a palavra de Deus, mergulhando em mais um momento de meditação da palavra dele para com as nossas vidas. Nós estaremos lendo nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, quando nós estaremos pregando a seguinte mensagem nessa noite: as nossas petições, as nossas súplicas são respondidas.
todas elas são respondidas. Não adianta, todas elas são respondidas. Agora, nós precisamos ver como que elas são respondidas. Elas são respondidas, mas como que elas são respondidas é o que o Espírito Santo há de falar aos nossos corações. Versículo 1 diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse alguma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Amém e amém. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Muitos são os testemunhos, ó Deus, da Tua palavra, do quanto o Senhor é Deus de poder, de quanto Tu és o Deus dos impossíveis, de quanto Tu és o Deus das maravilhas, e principalmente do quanto Tu és o Deus da salvação. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pela leitura a qual nós fizemos nesta noite, e pedimos uma capacitação dos altos céus, para que entendamos tudo que o Teu Espírito há de falar aos nossos corações, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós não admitimos que nada nem ninguém nos impeça a pregar e a entender a Tua mensagem nesta noite. Munidos da autoridade, que é no nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer artimanha do diabo para tentar nos desvirtuar, para que não entendamos a Tua palavra nesta noite. E o Senhor receba de nós toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E a igreja diga amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e amigos, o que seria de nós se não fosse a palavra de Deus? Qual seria a realidade da nossa vida se não existisse este livro, não existisse esse livro cheio de registros acerca de Deus, cheio de registros acerca do agir desse Deus para com as nossas vidas, cheia de registros acerca das orientações desse Deus para com as nossas vidas debaixo deste céu. Nós somos um povo privilegiado, amados irmãos, por causa dos registros da palavra de Deus, que nos garante que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, estamos lendo uma leitura de algo ocorrido no começo da igreja. No momento no qual a igreja estava a iniciar, um fato que marcou aqueles dias, marcou a vida daquele homem, e marcou os nossos dias, marca os nossos dias, estará marcando a vida até o dia o qual o Senhor virá em resgate à sua igreja. O que nós dizemos, ou o que dizer acerca das respostas de Deus para com as nossas súplicas?
O que podemos dizer? Olhamos hoje e vimos pessoas frustradas. Essa é a grande verdade. Ao falarmos acerca das nossas súplicas, nós vimos pessoas tristes, vimos pessoas infelizes, vimos pessoas frustradas por causa das respostas de Deus para com as suas súplicas. E, meu amado irmão, assim como nós já afirmamos, o título da nossa mensagem nesta noite é Deus responde a cada uma das nossas súplicas, a cada uma das nossas petições. Jesus, ainda estando entre nós, nos garantia essa afirmação a qual eu acabei de fazer. Jesus dizia para com os discípulos: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu atenderei. O Senhor atende? O Senhor atende. Agora cabe a nós entendermos e aceitarmos a resposta de Deus para com as nossas súplicas. E o curioso, meu amado irmão, é que sempre que nós clamamos, Ele nos responde. Nunca existiu, não existe e jamais existirá um crente que chega diante de Deus fazendo a sua súplica que não recebe a sua resposta de Deus. O Senhor Deus responde às nossas súplicas. Mas, meus amados irmãos, o problema é que nem sempre o que nós esperamos receber, procuramos receber com a nossa súplica, é o que Deus tem para nós. Você já passou por isso? Será que você já passou por essa experiência de pedir algo a Deus e de repente aquilo que Deus tem para você não é nada daquilo que Deus tinha para você, não é nada daquilo que você estava esperando receber de Deus? Pediu a Deus e Deus te deu algo que você não estava esperando, que não estava programado para com a sua vida. Porque essa narrativa, meu amado irmão, que nós fizemos para a abertura da mensagem, nós com certeza vimos que Deus respondeu. Houve uma resposta de Deus para com a súplica de um homem. Um homem suplicou e Deus respondeu. Entenda algo importante. Nós que clamamos a Deus, nós que programamos perante Deus a realidade que temos para com as nossas vidas, precisamos entender, o coração do homem, o nosso coração, ele deve sim fazer os seus planos, deve e pode fazer os seus planos, mas ele não pode descansar em cima disso. Você não pode descansar em cima dos planos e dos projetos que você fez. Por que, pastor, que eu não posso? Porque eu tenho que entender que a resposta certa para a minha súplica, a resposta que verdadeiramente eu estou esperando receber, elas precisa vir dos lábios de Deus, dos lábios do Senhor. Ele é que precisa responder a súplica a qual eu, com certeza, estarei fazendo para Ele, meus amados irmãos. E isso tem decepcionado muitas vidas. Muitos têm se decepcionado com a resposta de Deus, quando, na verdade, deveriam abraçar, deveriam se satisfazer, deveriam glorificar mais e mais o Senhor, estão se decepcionando. O crente, meu amado irmão, precisa entender a seguinte realidade para viver vida abençoada. Ele precisa entender que, independente do que ele pede, só o Deus Todo-Poderoso sabe
de tudo o que nós precisamos. Eu acredito saber do que eu preciso. Eu acredito saber do meu futuro, uma linguagem bem popular. Mas mesmo que eu acredite saber, eu preciso entender o que só Deus sabe verdadeiramente o que eu preciso. Veja só o do versículo 3 até o versículo 6. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Mas Pedro, fitando-o juntamente com João, disse para ele: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando o quê? Esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Anda. Meu amado irmão, aquele homem pediu algo e recebeu coisa totalmente diferente. Eu acabei de dizer para a igreja que só Deus sabe o que nós precisamos. Nós que somos pedintes, precisamos começar a entender essa realidade para com as nossas vidas. Independente daquilo que eu almejo, independente daquilo que eu quero, eu preciso entender que só Deus sabe do que eu preciso. Será que era essa a palavra que aquele homem necessitado esperava ouvir? Eu não possuo nem prata e nem possuo ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Será que era isso que aquele homem precisava ouvir? É claro que não. Não era aquilo que ele precisava ouvir. Se fosse aquilo que ele precisava ouvir, ele teria pedido aquilo. É simples, irmãos. Se eu quero um carro, eu peço a você um carro, você diz: não vou te dar carro, não vou te dar essa bicicleta. Eu esperava receber bicicleta? Claro que não precisava, eu esperava receber bicicleta. Eu esperava receber um carro, que eu pedi um carro, então era o carro que eu esperava receber. Ele esperava receber alguma coisa da parte de Pedro e de João. Todos os dias era essa a postura que era tomada por aquele homem. Aquele homem, ele não ia para a igreja buscar a cura. Ele não ia para a igreja buscar o que a alma dele precisava. Ele não ia para a igreja buscar aquilo que o Espírito concedia para que ele pedisse. Entenda, meu amado irmão, a atitude tomada por Pedro e João chocou por demais o coração daquele homem, sim. Mas eu imagino o quanto não tenha chocado o coração de pessoas que estavam ali também na igreja. O quanto as pessoas que ouviram a declaração de Pedro e Paulo não ficaram chocadas. De Pedro e João não ficaram chocadas, não ficaram sacudidas ao ouvir Pedro dizer: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Até ver o resultado, meus amados irmãos, de uma atitude como essa, o que primeiro vem à nossa mente, não podemos negar, até ver o resultado de uma atitude como essa que Pedro tomou, o que vem à nossa mente, verdadeiramente é uma indignação.
ficamos indignados, ficamos chateados, que pedimos algo e recebemos uma palavra totalmente diferente. Mas o que nós acabamos de dizer há alguns instantes atrás? Só Deus sabe o que eu preciso. Só Deus sabe o que você precisa, meu amado irmão. Uma realidade que nós deveríamos abraçar nas nossas súplicas, uma realidade que nós deveríamos abraçar nas nossas petições, deveria ser a seguinte: Senhor, antes de eu te pedir qualquer coisa, que a tua vontade para com a minha vida seja feita e nada mais. Que seja assim, a tua vontade para com a minha vida esteja acima de toda e qualquer pretensão minha. Por mais que eu possa pretender algo, que o Senhor tenha liberdade para derramar sobre mim aquilo que tu queres. Aquilo que tu sabes que verdadeiramente eu preciso. Atentem, meus amados irmãos, para essa realidade. Não conheço, nunca conheci, e jamais vou conhecer uma pessoa que goste de ser contrariada. Pode ser até crente mesmo, é isso aí, pode entender. Pode ser crente, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser padre, pode ser quem for. Não existe uma só pessoa que fica feliz, fica maravilhada ao ser contrariada. Eu fui contrariado. Duvido, não existe uma só pessoa que fica feliz ao ser contrariada. Mas qual é a grande verdade? Há situações que tudo o que nós mais precisamos é sermos contrariados. Atentem isso, anote aí. Eu não conheço uma só pessoa que goste de ser contrariada. Mas há situações que tudo o que nós precisamos é sermos contrariados para sermos abençoados. Porque, meus amados irmãos, muitas respostas que nós pedimos a Deus não são bem recebidas por nós. Porque, a princípio, a resposta que esse coxo recebeu não foi bem recebida por ele. Ele deve ter se indignado com Pedro e com João. Vou pedir a esmola, que não tem ouro nem prata. O resultado da resposta de Pedro agradou por demais aquele coxo. Mas, verdadeiramente, a resposta feriu o seu coração, feriu o que estava na sua mente. Meus amados irmãos, nós não ficamos muito satisfeitos com a resposta que pedimos a Deus. Elas não são bem recebidas por nós, porque muitas vezes elas são vistas por nós de forma natural. Olhamos com nossos olhos naturais para a resposta de Deus e não nos agradamos. Eu quero dizer algo nessa noite. Assim agindo, nós jamais seremos abençoados com as respostas de Deus para com a nossa vida. Jamais seremos abençoados. Se formos olhar tão somente de forma natural, de forma material, as respostas de Deus, nós jamais seremos abençoados. Por quê, pastor? Porque Deus é Espírito.
Deus é espírito, Deus não é homem, assim como eu, como você. Não, Deus é espírito. Entenda, é em espírito e em verdade que ele sempre se revela para nós. Em espírito e em verdade que ele se revela para nós. O Espírito Santo está aqui, neste lugar, nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Não vemos Deus, não vemos Deus. Mas se existe algo real aqui, essa noite, é a sua presença aqui neste lugar. Você olha para os cantos da igreja, olha para os assentos da igreja, a presença de paz, a presença de alegria, de tranquilidade, mostra para nós que não pode existir uma outra presença aqui, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Nós não tocamos, mas sentimos o Espírito Santo se revelar no nosso meio. O que mais nós precisamos receber de Deus essa noite? O que mais nós precisamos? Sem ignorar isso que você veio buscar. O que mais você precisa receber? E digo sem qualquer sombra de dúvida, o que você precisa é ser cheio desse Espírito que está aqui no nosso meio. Nessa terça-feira, você viveu um dia agitado, isso é indiscutível. Nessa terça-feira, é possível que você teve até a sua vida em risco. Nessa terça-feira, coisas aconteceram para com a sua vida, que você nem pensava em estar aqui nessa noite. Mas Deus tinha algo para você. Tinha um propósito na sua vida. E o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. O que você precisa é ser cheio do poder de Deus. Quem sabe você, a caminho do trabalho para casa, veio falando com Deus. Nós falamos com Deus a todo instante, a todo momento, a todo minuto. Quem sabe do caminho, do serviço para casa, o que você fez foi falar com Deus. Enumerou uma série de coisas que você precisava perante Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faça isso, faça aquilo outro para com a minha vida. E de repente Deus está aqui agora, diante de você. Deus está junto a nós. O Espírito Santo está a nos abençoar. Mas entenda algo nessa noite, amados irmãos. As atitudes do Espírito Santo, elas só se discernem espiritualmente. Ela não se discerne de outra forma a não ser espiritualmente. Então não adianta você esperar uma resposta de Deus agindo materialmente falando, uma vez que Deus só age espiritualmente falando. É impossível se entender algo espiritual, algo de Deus que se discerne espiritualmente, é impossível entender cultivando um coração natural.
Se você cultiva um coração natural, você jamais vai entender as coisas do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele se discerne, ele se revela para nós espiritualmente falando. Qual era a realidade daquele coxo que esmolava a porta formosa do templo? Qual era a realidade daquele templo, daquele coxo? Eu acrescentei 3 para nós mergulharmos nessa noite. E a primeira realidade que eu acrescentei nesta noite era que aquele coxo, mais do que uma esmola, ele precisava de uma transformação espiritual. Buscava uma esmola, mas mais do que a esmola, ele precisava de uma transformação espiritual. Entenda, meus amados irmãos, a esmola não bastava para ele. A esmola não bastava. Por quê, pastor? Porque todos os dias lá estava ele a buscar esmolas. Todos os dias. Eu quero dizer algo nesta noite, que de repente pode até ferir a sua alma ou ferir o seu coração. Há situações de esmolas, as quais as pessoas submetem, que as pessoas se colocam, que passa a ser algo estável na sua vida. Passa a ser algo normal já na sua vida. Todo dia não pode ficar sem aquilo. Você é sujeita a mergulhar dia após dia aquela realidade. E quem sabe essa não era a questão daquele coxo. Todos os dias ser levado para esmolar a porta formosa do templo. De repente, essa era a questão daquele cego. Meus amados irmãos, hoje existem enfermidades sendo tratadas de forma errada por pessoas. A situação estava tão boa que ele nem pediu a cura. Apresentou a doença, estava lá coxo, lá, apresentando a doença dele, mas nem pediu a cura. Veja só como que estava a situação para com aquele coxo. Estava doente, apresentou-se doente, ao invés de pedir, meu irmão, ore por mim para que eu seja curado, não pediu, me dá uma esmola, me dá um dinheiro. Mesmo curado na carne, aquele coxo podia permanecer enfermo. Mesmo que Pedro e João desse aquela esmola para ele, ele ia permanecer enfermo naquele instante. A segunda realidade a ver acerca daquele coxo é que o coxo, ele não sabia o que ele precisava. Não sabia. Você precisa entender, para você chegar diante de Deus, preste bem atenção, precisa entender, para você chegar diante de Deus, para pedir algo a Ele, você precisa saber aquilo que você está precisando pedir. Não é chegar diante de Deus, Deus está ali para te ouvir, e você sai pedindo uma série de coisas sem entender o que verdadeiramente você precisa. Aquele coxo, ele só pedia esmola, porque até aquele momento ele achava que era da esmola que ele precisava. Nasci assim, cresci assim, não tem mais jeito para mim, não há nada que possa fazer com que uma mudança aconteça na minha vida, nasci assim, eu vou ter que viver a minha vida pedindo esmola. Não, irmão. Existe um Deus
que pode, não estou dizendo que deve ou que vai fazer, mas Ele pode fazer maravilhas, mediante o seu crer, mediante a sua fé. Ele pode fazer maravilhas. E você se colocar diante dele sem saber o que você quer, algo está errado com a sua vida. Eu me lembro de Deus chegar diante de um homem e dizer para aquele homem: olha só, você pode pedir o que você quiser que eu te dou. Eu olho para você agora. Se fosse você, aí você vai ficar pensando: o que é aquilo? O que eu vou pedir? Eu não sei o que eu vou pedir. Deus disse para o homem: pede o que queres que eu te dê e eu te dou. Aquele homem estava com a vida ganha. Podia pedir dinheiro, podia pedir status, podia pedir posição, podia pedir saúde, podia pedir uma série de coisas. Mas ele sabia do que ele precisava. Chegou diante de Deus sabendo de tudo que ele precisava. Será que cada vez que você chega diante de Deus, você chega com essa consciência? Sabendo o que você quer, o que você vai pedir a Ele? Porque Salomão foi assim que ele fez. Já chegou diante de Deus sabendo o que queria. Você pode pedir o que você quiser: ó Deus, eu sei que eu posso pedir qualquer coisa que o Senhor pode me dar, eu sei que o Senhor pode me dar. Mas a única coisa que eu sei que o Senhor pode me dar, que eu só vou conseguir contigo, é sabedoria. Olha só. Eu posso conseguir riqueza com meus próprios meios, posso conseguir posição com meus próprios meios, mas sabedoria só tu pode me dar. Ele pediu a Deus aquilo que ele sabia que só Deus poderia dar a ele. O que foi que Deus fez? Deus abriu a janela, Deus derramou sobre ele aquilo que ele pediu e derramou até mais aquilo que ele não pediu. Deus derramou sobre a vida dele. Por quê? Porque ele soube pedir diante de Deus. Nós precisamos saber se comportar perante Deus. E a terceira realidade: se aquele coxo não sofresse uma mudança radical na sua vida, ele estaria satisfeito tão somente com a esmola. Se ele não sofresse aquela mudança radical que ele sofreu, ele estaria satisfeito tão somente com a esmola. Quantas vezes nós também não estamos assim? Quantas vezes, irmãos, nós também não estamos só assim? Se aquele coxo não fosse transformado, ele ia ficar feliz, receber tão somente a esmola. Mas, ao receber a palavra de Paulo, de Pedro e de João, em nome de Jesus, o Nazareno levanta. Acabou a esmola, acabou a dependência, acabou a súplica, acabou a petição. Agora você vai ter que correr atrás do seu. Agora você anda, não precisa mais pedir nada a ninguém. Não precisa ser mais carregado. Agora você anda. Por quê? Ele recebeu uma mudança radical. E qual foi a postura dele ao receber essa mudança, essa transformação radical? A postura dele foi a de sair entrando pelo templo, agradecendo a Deus. Olha só que diferença. Olha só que diferença. Entrou no templo agradecendo a Deus pelo milagre o qual ele recebeu. Ele não esperava receber um milagre, ele esperava receber uma moeda, ou de prata ou de ouro. Esperava receber uma moeda. Não era um milagre que ele esperava, porque não foi o milagre que ele pediu. Ele pediu ouro e pediu prata. E o que você tem pedido a Deus? Muitas vezes o cara reclamando, lamentando, que está demorando a receber. O que você tem pedido a Deus? Será que é milagre? Será que é ouro? Será que é prata? Será que é isso que você tem pedido a Deus? Qual a realidade dessa noite? Deus está aqui no nosso meio. Deus está no meio de nós. É algo que é inegável, a presença de Deus.
E tudo o que Ele quer é que nós sintamos verdadeiramente a sua presença. A presença de Deus, amado irmão, estou falando que Ele está aqui, mas Ele está aí na sua casa, está aí onde você está vendo, onde você está assistindo a live, Ele está aí. E tudo que Ele espera de nós é que, assim como aconteceu com o coxo, também aconteça com a sua vida, irmão. Que você receba uma unção sem igual do Espírito Santo, que uma transformação se faça na sua vida, que uma disposição, um ânimo novo, algo especial de Deus venha acontecer na sua vida ao receber o nome de Jesus, o Nazareno. Eu não tenho prata não tenho ouro também não, mas eu tenho aquilo que você nem sabe se está precisando, mas eu sei e tenho para você. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja abençoado para a honra e para a glória do nosso Deus. Assim como eu canto nessa noite, como cantei nessa noite, canto nessa noite, eu peço a Deus que não passe da sua vida o Espírito dele. Deus, não permita que passe o teu Espírito da vida desse irmão que não sabia do que ele precisava, mas ao ouvir a tua palavra, foi tocado, de que verdadeiramente ele precisava de algo sobrenatural, que não passe da vida dele, ó Deus, o teu Espírito. Aleluia. Tudo o que foi dito, ó Deus, para nós, que o Senhor faça se cumprir nessa noite. Que não seja preciso, ó Deus, levantar outras pessoas. Ó Deus, outra geração, ó Deus, para desfrutar os benefícios que só o teu Espírito tem para com as nossas vidas. Queremos ser, sim, ó Deus, essa geração de adoradores. Faça de nós, ó Deus, faça de nós, ó Pai, adoradores, ó Deus. Geração de adoradores queremos ser. Geração que vem para a igreja buscando mais e mais da tua presença. Geração que vem para a igreja clamando mais e mais do teu Espírito. Geração que vem para a tua igreja clamando mais e mais da tua graça, Deus. Derrama, Senhor, derrama da tua graça sobre nós, aleluia, que sintamos verdadeiramente transformados, ó Deus, assim como aquele coxo sentiu a sua vida transformada, que sintamos, ó Deus, as nossas vidas transformadas nesta noite, para o louvor da tua glória. Não permita, Deus, que esse Espírito passe de nós, sem que nós o sintamos, ó Pai. Eu quero sentir, ó Deus, o teu Espírito, aleluia, Deus, queremos sentir o teu Espírito, laia, 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 laia. La 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 la. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realizes o teu querer, e que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós. Aí na sua casa cante, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra, que vá avante, venha sobre nós e realizes o teu querer. Geração de adoradores queremos
queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. É geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. É geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. Aleluia, Deus. Não passe de nós o teu Espírito, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus.